Graça e paz, meu irmão, que a paz do nosso Deus esteja com vocês, em nome do Senhor Jesus. Eu recebi a sua mensagem perguntando o que eu achava sobre a réplica do Templo de Salomão, se era correto ter hoje, se construir hoje uma réplica do Templo de Salomão. Primeiro, antes de direito à resposta, eu gostava de fazer uma analogia o que é ser cristão, não é? Porque ser cristão, biblicamente falando, é ser redimido no sangue de Cristo, não é? Ninguém pode ser cristão se não foi lavado no sangue de Cristo, se não foi comprado no sangue de Cristo. Então, se nós fomos comprados no sangue de Cristo, não é? E com isso o sangue de Cristo nos limpa do peso do pecado, não é? Fazendo com que a lei seja cumprida e assim nós possamos passar por justificados diante de Deus. Nós não podemos voltar outra vez àquilo que Cristo já fez, não é? Você não pode dizer que você é cristão, mas o sacrifício de Cristo de repente não é suficiente. Não é? As leis cerimoniais, é muito importante saber isso. Eu acho que quem não souber fazer a divisão da lei, como a Bíblia deixa muito clara a divisão das leis dadas ao povo de Israel, primeiro as leis morais, ou a lei moral, não é? Que são os 10 mandamentos, a lei cerimonial, onde o centro da lei cerimonial é exatamente o templo, e no templo eram feitos rituais de purificação, onde habitavam os sacerdotes, é onde os sacrifícios de animais eram feitos, é onde a expiação de pecados eram feitos. Quando alguém pecasse, ia para lá, não é? E apresentava um animal limpo, sem mancha, e esse animal era sacrificado para que o pecado daquela pessoa fosse expiado naquele animal, e os sacrifícios de animais, o queimar incenso e tudo isso mais, e o restante dos ritos das cerimônias eram feitas no templo. O templo é o centro desse tipo de coisas. E depois, em terceiro, as leis civis que tinham a ver diretamente com Israel quanto nação, não é? Porque Israel tinha um território, tinha um exército, tinha um governo, então era uma nação, e Deus deu leis civis para governar o Israel nação, o Israel país, ok? Tinham as leis para governar o Israel espiritual, e haviam as leis para governar o Israel como nação. E muitos desses princípios da lei civil, quer dizer, nós não temos a lei moral e a lei civil de Israel, elas não têm impacto em nós, não têm força em nós no cristianismo, mas de qualquer maneira as leis civis, elas são exemplos e são copiadas nas sociedades que nós conhecemos hoje, e muitos desses princípios justos são aplicáveis. Mas isso é outra questão. Então, dividindo a lei, vamos falar da lei cerimonial, já que o templo é o centro disso. Então vamos lá. Para que serviam as cerimônias? As cerimônias eram sombra, né? Uma das coisas que ficava no templo, o candelabro, simbolizava o quê? A presença de Deus, a luz. A arca simbolizava a presença de Deus. O azeite simbolizava o Espírito Santo. Os animais simbolizavam o quê? O cordeiro que haveria de vir, que é Cristo. A expiação de pecado, a cerimônia, o sacerdote. Jesus vai dizer que ele é o sumo sacerdote. E o templo simbolizava o corpo do crente. Então, se essas coisas todas, se Jesus nos comprou, pagou tudo isso, realizou todas essas obras, por que alguém que se chama cristão, alguém que diz ser cristão, construiria um outro templo? Para fazer o que neste templo exatamente? O que se faria nesse templo? Porque se Jesus comprou tudo isso, já está pago. A Bíblia fala, vinde a mim, não é? Aquele que é cristão, ele vai de mãos vazias a Cristo, porque o sangue de Cristo já o levou. Jesus é o sumo sacerdote. Jesus disse que agora o templo de Deus é o próprio homem, não é? E Deus não habita, mesmo tendo o templo de Salomão na altura, a presença de Deus podia estar no templo, mas não era o habitar de Deus. Deus vai dizer que ele habita em corações. O homem não pode fazer a habitação de Deus porque a terra é o estrato dos seus pés, não é? Então,
o templo, a Bíblia deixa muito claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora que Jesus comprou e cumpriu toda a lei, cumprindo todas as leis cerimoniais, elas simplesmente cessaram. Não há nenhuma lei cerimonial daquela altura que você vai fazer agora. Você vai fazer o quê? Vai matar animais? Não pode, o sangue de Cristo é suficiente para tudo isso, porque foi exatamente o cumprimento dessas leis cerimoniais que nos trouxeram a salvação pela graça em Cristo Jesus. Então, querer fazer um templo, querer voltar a esse tipo de coisa, é como se o sangue de Jesus não fosse suficiente. É querer você dizer que o que Jesus fez não foi suficiente. Temos que repetir de novo, temos que fazer um templo, temos que fazer sacrifícios, temos que fazer tudo que o povo, antes da graça ou antes do sacrifício de Jesus, fazia. Temos que deixar muito claro, e Paulo vai deixar isso muito claro, que essas coisas são sombras daquilo que haviam de vir. E o que veio? O Espírito Santo, Jesus cumprindo a lei na sua perfeição. Então nós não precisamos de nenhum templo do Espírito Santo. Aliás, se for cristão, porque se não for cristão, talvez precise, porque vive na lei, nos dogmas, vive na religiosidade, mas como cristão eu creio que o sangue de Cristo é suficiente e não preciso de templo, de réplicas de templo de Salomão ou coisa alguma, até porque isso vai contra a palavra de Deus, não é? Construir um templo como esse vai contra a palavra de Deus, vai contra tudo que Jesus já fez. É como se quiséssemos jogar Jesus na cruz outra vez, e eu que essas pessoas indiretamente com essas ações apontam, não é? Agora, se for para construir um templo como uma réplica, como uma espécie de museu, para as pessoas saberem como é que era o templo na altura, é outra coisa, né? Aí a nossa intenção era histórica, não é? Seria mais histórica, seria mais arqueológica, não é? E não exatamente como um templo para adorar, como era o templo de Salomão, porque o templo de Salomão tem as suas particularidades que já não podem ser feitas hoje, porque Jesus cumpriu, né? Aquelas cerimônias não podem ser feitas hoje. Então, meu caro, quanto ao templo de Salomão, aquilo é realmente eu diria uma heresia. Além de heresia, aquilo é uma falta de discernimento bíblico, é uma forma de atrair pessoas, de querer aparecer, de querer fazer coisas que não são bíblicas, não é? Aliás, provavelmente mostra claramente que eles não creem na Bíblia como a Bíblia diz. Então, não, meus irmãos, a resposta é não. O templo de Salomão é um absurdo construir um templo de Salomão agora, porque a finalidade do templo, a razão pela qual o templo existia, ela já foi cumprida em Cristo Jesus. Então não podemos fazer um templo agora. A própria Bíblia deixa isso muito claro. Amém? Não podemos fazer templos agora. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus habita em nós. E é ali que Ele quer. O verdadeiro adorador em espírito e em verdade. E também, se a questão de templo é lugar para adorar, então nós precisamos deixar isso muito claro. Porque até dizer que a nossa igreja, agora falam catedrais, os templos das denominações, se aquilo são considerados templos de Deus, também é uma forma equivocada, não é? Porque ali podíamos dizer que aquilo são os recintos onde o templo de Deus adora, que somos nós somos o templo de Deus e não o lugar que nós frequentamos. Então é tudo contraditório e não é a palavra de Deus, amém? Então é realmente mais uma publicidade, mais para chamar atenção, mais para protagonismo, mais para aparecer do que propriamente seguir a Bíblia, porque não é bíblico, amém?